sobre reencarnação, como é que a gente vê a questão da reencarnação, que é outra pergunta que surgiu, né? A reencarnação é isso, você é a reencarnação das suas gerações anteriores, e você é a reencarnação, você reencarnará nas gerações seguintes, não necessariamente em filhos, né? Mas gerações seguintes, inclusive gerações que você nem sabe, né? Que existem para além de você, tá? Outra pergunta que foi feita sobre a existência das guerras, como a Cabala explica a existência das guerras. Bom, a guerra é apenas a ponta final de um processo de desequilíbrio interior, que eu falei. A gente, né, o ser humano, ele vive esse processo de desequilíbrio interior, e enquanto esse desequilíbrio interno relacional ele existir, enquanto você que está me ouvindo odiar alguém, vai ter guerra. Você odeia alguém? Você tem aversão a alguém? Você acha que o mundo seria melhor se alguém desaparecesse dele? Então, a guerra nasce aí, em você. Né? Então, por que ainda tem guerra? Porque isso ainda está em você que está me ouvindo. Não é na pessoa que está lá, não é no líder, né, de um país, não é isso. É em você. É em você que nasce. Todos nós estamos integrados em rede. Todos nós estamos interconectados. Estamos entrelaçados. Então, as coisas, as coisas que você produz a partir do seu estado de consciência, ou a falta da consciência, se estende para além de você, né? Alguém perguntou por que um filho dá mais trabalho do que o outro, né? Um filho dá mais trabalho que o outro, tem duas respostas para isso. A primeira resposta, ela diz respeito a você. Dá trabalho a partir de que olhar, né? Ou seja, dá trabalho para quem? Né? Dá trabalho a partir de quem está olhando. Quem é que está dizendo que dá trabalho? Né? Então, isso tem a ver com você. Se dá trabalho para você, que é mãe ou que é pai, então isso dá trabalho para você. Então, isso tem a ver com você. Ele é uma extensão de você. Né? Tem a ver com algo que você tem que trabalhar. E, normalmente, a gente trabalha muitas coisas nos filhos. A gente precisa trabalhar muito processo evolutivo nos filhos. Né? Eles ensinam coisas, e às vezes essas coisas, dependendo da idade desses filhos, essas coisas elas são caricaturas exacerbadas de coisas que potencialmente estavam em nós, ou estão ainda em nós, mas que a gente não tem capacidade consciencial e egóica de avaliar o que está na gente. Aí a vida nos traz um filho que faz com que aquilo ressalte, né, que aquilo apareça com 10 holofotes em cima, né, e se isso te incomoda, né, isso é uma forma de você olhar para uma questão interna. A segunda questão é que filhos, né, eles estão sempre compensando um desequilíbrio dentro da estrutura sistêmica. Né? Então, nenhuma problemática que surge no filho surge a partir daquele ser, é inaugurado a partir daquele ser. Nós todos somos frutos, né, e somos consequência de todo um passado, de toda uma estrutura familiar, uma estrutura social também, né? E isso ou fruto de uma falta de estrutura também, né? Então, nós também somos fruto e resultado de uma falta de estrutura que também nos permeia, que também nos engloba nesse momento, né? Então, é claro que cada situação é uma situação, não existe uma resposta padrão para tudo, né? Outra pessoa perguntou como a Cabala vê o relacionamento conjugal e os valores familiares. Bom, a Cabala ela não tem uma normatização acerca da vida que temos. Então, nós não normatizamos, ou seja, um padrão de vida conjugal. O que é uma vida conjugal? Uma vida conjugal é um projeto. Né? O que faz duas pessoas se casarem? Né? É um projeto. Né? Então, existe um projeto. E cada pessoa tem o seu projeto. Cada pessoa tem, desde que você tenha liberdade para viver o seu projeto, né, você é livre para viver o seu projeto. A formação de uma família é um projeto, ou deveria ser um projeto para o mundo. Né? O que eu quero gerar para o mundo? E aí toda formação familiar ela é válida. Toda formação familiar, se ela estiver imbuída de consciência
de um projeto para o mundo, ela é válida, seja ela de que formato for, seja ela que modelo for, seja um modelo monogâmico, poliafetivo, um modelo poliândrico, um modelo é, homossexual, heterossexual, não importa, né? Ou seja, uma formação familiar é uma formação de um projeto de vida. E cada um tem que ter o seu. O grande problema é que você vê, às vezes, casais ali, todos dentro da normatização da moral vigente, que não tem modelo nenhum. E é claro que vai ser um desastre. Embora você olhe externamente, parece muito bonitinho, parece tudo encaixadinho, vai ser um desastre, né? Então, por quê? Porque ninguém tem projeto nenhum. As pessoas, elas se juntaram por interesses pessoais, particulares, né? E aí, sobre valores familiares, cada um tem o seu, né? Cada um constrói seus valores familiares a partir das concordâncias das partes que se envolvem, das partes que estão ali compondo, né, aquela estrutura. Então, isso diz respeito apenas às partes. Não existem valores familiares que devam ser impostos a todos. E o problema do mundo não é esse. O problema do mundo é exatamente, né, a gente não conseguir olhar para o outro. E, sobretudo, o outro que é diferente de nós. Muitas vezes o filho, né, ele vem como se fosse a ovelha negra da família, mas é exatamente essa pessoa que vai salvar, que vai conseguir quebrar, né, um sistema que estava doentio. Então, esse olhar para o ovelha negra, a cabala, né, ela honra a ovelha negra. É exatamente a pessoa que veio trazer um novo olhar, muitas vezes. Porque o problema é a própria cura, né, da família inteira. O problema é exatamente algo que era considerado uma maldição para a família, e é exatamente a maior bênção que fez todo mundo conseguir se trabalhar em cima daquele filho que precisava de uma atenção maior, né? A Patrícia fala, a gente querer colocar... Ah, desculpa, Ju, rapidinho. Não, a gente querer colocar todos numa caixinha, e a Lilian fala assim, Mari, compreendo, às vezes me sinto impotente na maternidade. Essa coisa da gente querer colocar na caixinha, eu sempre penso o seguinte, que às vezes a gente cria tanta expectativa, ou a gente acha que a pessoa deveria ser de um jeito, seja um filho, seja um parceiro, seja alguém que a gente quer, que muitas vezes a gente não está nem se relacionando com as pessoas, a gente está se relacionando com a gente mesmo. A gente não está nem enxergando quem o outro é, a gente está enxergando aquilo que a gente gostaria que ele fosse e ele não está representando aquilo. E aí, como ele não é aquilo, a gente se frustra e a gente se irrita e a gente, enfim, acontecem muitas coisas. Então, quando a Patrícia fala que é colocar dentro de uma caixinha, é de uma caixinha muitas vezes que é a nossa caixinha, aquela caixinha do que a gente acredita que é correto, que é certo, e aí a gente tapa os nossos olhos, nossos ouvidos, às vezes a gente não está nem ouvindo direito o que o outro está trazendo para que a gente possa entender as necessidades, mas a gente cria na nossa cabeça como a gente gostaria que esse ser fosse. E aí a gente perde a oportunidade de se conectar com quem ele é. Caiu o Calute, meu Deus. Com quem ele é. Voltou, Calute. Pronto, vai, fala, voltou com tudo. Não, essa questão da impotência, né, Lili, diante da maternidade, né, eu acho que é algo que a gente está conseguindo falar hoje em dia, né, expressar isso já, isso é muito importante, porque esse lugar da mãe, da supermãe, né, eu acho que é uma romantização, né, que existe há muito tempo dessa maternidade e que é algo que vem sendo dito, falado hoje em dia, dessa desromantização da maternidade. E como a gente precisa se ajudar nisso, como a gente precisa falar e
e trocar sobre isso, porque isso faz parte mesmo, né, da gente se sentir impotente diante, porque eu acho que são. a- eu sinto que há um lado muito infantil na humanidade, e quando a gente se depara com a educação, com a maternidade, com esse crescimento, a gente se depara exatamente com esse momento real do infantil. Esse infantil nosso, ele grita o tempo todo. E isso não é uma coisa pessoal, isso é algo coletivo. A humanidade inteira ela está precisando amadurecer, ela está precisando sair desse estado infantil. A gente está dentro de um olhar macro do que é essa humanidade, a gente está no caminho para sair dessa infantilidade que a gente está estagnado. Então, se deparar com isso, ter cada vez mais consciência, porque eu acho que existia um lugar infantil maquiado, dentro de uma rigidez, dentro de um lugar rígido, em que as caixinhas eram muito rígidas também, e que aquilo ficava maquiado, essa infantilidade do ser humano, da humanidade. E que hoje em dia a gente está começando a olhar, tentar ir para um outro caminho, e isso a gente se depara, e isso a gente realmente fica visível, fica claro aonde está a nossa infantilidade. Eu acho que isso para mim, eu estou num auge, eu me sinto assim no auge dessa maternidade, né? Com vários filhos que a gente tem, com, com diferentes personalidades, diferentes idades, e é muito visível isso, de sentir como eu sou infantil em muitos aspectos, porque eu não sei lidar com certas infantilidades, eu me vejo reagindo da mesma maneira, não sendo o ponto, o eixo, a maturidade naquele momento, né? Então, e aí, mas isso já é um passo, eu olhar e eu enxergar a minha onde eu estou infantil, né? Esse é o primeiro passinho que a gente precisa começar para ir, ir compreendendo e entendendo e ir buscando essa maturidade. E aí ser esse eixo para que a gente realmente possa fazer com que esse futuro, essas crianças cresçam com segurança, porque a gente, durante milhares de anos, né, a gente vai crescendo dentro de um modelo infantil, dentro de uma coisa que a gente não aprende a lidar com as nossas emoções, a gente não aprende a olhar para elas, a gente não aprende questões básicas de emoção. Por quê? Porque o adulto, ele também não sabe lidar. Então, ele não sabe ensinar aquilo. Porque ele também está ali se deparando com aquelas questões e aquelas emoções, ainda sem saber como fazer. Então, a gente não sabe dizer, olha, calma, você lida com isso dessa maneira, olha para isso dessa forma, ensina isso. A gente não consegue. Então, cada vez mais a gente se sentir impotente, ver a nossa impotência, reconhecer isso, já é um passo para que a gente ganhe maturidade, para que a gente saiba assim, o que eu preciso melhorar, o que ainda está, né, necessitado da minha parte amadurecer, de olhar. Então, isso é, por um lado, dentro do ponto que a gente está como humanidade, eu acho isso muito importante e cada vez mais ser falado. Eu vejo isso muito, tem muitas mulheres falando sobre isso, homens também estão falando sobre isso, e isso
é um passo, é uma luz que está acontecendo, que a gente são coisas maravilhosas que eu acho que a gente fala aqui, né, da fofoca, de toda essa parte sombria que tem da mídia, mas existem faróis por aí acontecendo, que estão sendo faladas, mulheres, homens, pessoas, grupos que estão colocando isso em questão, que estão olhando para isso, que estão pensando sobre isso, que estão vivenciando isso. E é isso que a gente tenta, né? Que a gente tenta fazer aqui também, né? Que vocês estão aí junto com a gente. É na experiência, na vivência desse caminho para a maturidade, para essa inteligência emocional, para um desenvolvimento, porque é esse o caminho. É esse E a o senso Calute, do né? dever, né? Que a gente está aqui, olha, eu antes de começar, eu tirei 2 cartas aqui da letra do alfabeto, do aprendizado e da potência, né? E o aprendizado veio exatamente a letra Shin, que é o fogo, e que é o senso do dever. Então, eu vejo esse comum em tudo que a gente falou, né? Que é um fogo que arde do senso do dever. O senso do dever que vai mover a gente para essa evolução, para sair dos nossos vícios, é o fogo da transformação. Então, é um senso do dever coletivo desse crescimento. E aí o indivíduo, né, o pessoal, ele vai caminhar dentro desse eu faço o que deve ser feito, né? Eu faço o que deve ser feito. Ô Ju, era um bom momento também para você falar do Zaya, né? Que é um trabalho lindíssimo. A cabala ancestral, ela tem um olhar para a criança, né? E engraçado que tem uma árvore da vida atrás de você. E eu nunca tinha visto o Zaya por esse ângulo, mas é como você sendo cabeça do Zaya, né? Eu sinto isso, que você trabalha essas 10 inteligências, né, com as crianças, assim. Eu fiquei pensando, você falando agora do senso do dever, mas você trabalha a integridade, você trabalha a sabedoria, a escuta, esse desejo maior, essa posse. E aí eu fiquei aqui, isso é lindo, né? Conseguir trazer essa energia, esse raciocínio, esse complexo de ordem, né? Em relação a essas emoções mesmo da criança. Eu acho que é uma luz, assim, a árvore da vida para as crianças, né? Como seria isso? E a Zaya traz essa força, né? O Zaya é um trabalho da Academia de Cabala de muitos, muitos anos, e que eu tive uma tentativa de retorno, e que eu acho que, por conta de eu estar vivendo tanto o auge eu acho que eu estou num mergulho, eu estou imersa, que eu ainda não consegui entrar no processo, né? Foi uma tentativa de retorno disso, não entre as crianças, talvez seja essa falta, porque a gente não conseguiu ainda reunir as crianças, né? Que é a grande beleza, porque a gente passando para elas, a gente aprende muito, e é tanto com esse exercício de passar para as crianças, como o que elas retornam para a gente, né? Então, Você pode falar uma coisa sobre isso depois? pode falar, pode falar. É muito importante que vocês saibam, né? Para quem está chegando agora, talvez não saiba o que é o Zaya, né? Quando vocês estão chegando numa tradição, e embora vocês não saibam o que é o Zaya, é importante que vocês saibam que vocês estão entrando numa tradição. E quando vocês estão entrando numa tradição, existe toda uma reflexão, existe todo um trabalho, inclusive um trabalho registrado,
um trabalho pensado sobre educação, sobre como lidar com essas questões, a questão educacional infantil. Então, existe todo um projeto dentro da academia sobre isso. Ah, mas a gente não tem acesso a isso. Sim, mas é importante que você saiba que em algum momento você vai ter acesso a isso. É importante que você saiba que você está entrando dentro de um terreno seguro, que não é um terreno de entretenimento, que não é um terreno que fala só do que está na moda, só do que está em evidência, mas que existe dentro dessa tradição um pensamento que permeia várias áreas da existência humana. Eu queria fazer uma pergunta em relação a essa questão. Por que é tão difícil, né, essa questão da maternidade? Por que é tão difícil essa questão da educação dos filhos? Uma das razões, tem várias razões, né, gente? Isso valeria um seminário, mas tem várias razões. Mas uma delas, eu considero uma das que estão atreladas ao que foi dito aqui, é a solidão das mulheres, né? Então, a relação que as mulheres têm, na maioria das vezes, né, com a educação dos filhos, é uma relação social, é uma relação de salão. São os encontros que vocês veem na escolinha, né, com os outros pais, ou nas festinhas de criança, onde todo mundo está falando de amenidades. No passado, nas antigas tradições, mulheres conviviam com mulheres, e mulheres dividiam essas questões quase que diariamente. Então, nada era tão fora, né, do conhecido, embora os problemas sempre existiram, mas nada era tão fora do conhecido, e as pessoas sofrem mais pelo desconhecido do que propriamente pelos problemas, porque as mulheres tinham esse grau de cumplicidade, esse espaço para falar de suas angústias, falar de suas dores, falar de seus processos internos, né? E a mulher, ela tem uma necessidade disso até maior do que os homens, né? Alguns homens têm também, mas as mulheres têm mais ainda, estruturalmente têm mais. Então, busquem os coletivos. Se você está na academia de Cabala, busque a Tenda Vermelha. A Tenda Vermelha é um lugar para você estar com mulheres. Você que é mulher, estar com mulheres é um espaço que você pode trazer suas questões, trazer suas dores, suas angústias, suas preocupações. Mulheres precisam estar com outras mulheres. Essa é uma questão. A outra coisa também, inclua o pai no processo. Inclua o pai no processo. Não carregue esse fardo sozinho. Quando eu falo inclui o pai no processo, tá, significa o quê? Saiba que esse filho, essa filha, tem um pai. Esse pai pode não estar do seu lado, esse pai pode até não ser nem conhecido, mas ele existe. E é importante que ele seja incluído como figura, como representatividade, porque ele está no seu filho e na sua filha, né? Mesmo que você não goste dessa ideia, mas ele está ali, né? Então, muitas questões poderiam ser amenizadas, inclusive questões emocionais, quando o pai ele é incluído na formação do filho como algo que existe, tá? Mesmo que ele esteja ausente, tá? Então, inclua o pai no processo. Se ele não está ausente, aí mais ainda, inclua o pai no processo, tá? Filhos fazem você trabalhar a sua sabedoria emocional. Entenda, filhos foram colocados na sua vida para você refinar a sua sabedoria emocional. Então, além dos filhos serem seres por si só, que trazem suas questões emocionais, eles também trazem para nós um olhar sobre a nossa própria maturidade emocional. Tá? Então, o que te tira do sério, o que te faz perder a linha, o que te faz perder a paciência, o que te faz, às vezes, ir para o lado da violência, né, é por causa da sua questão emocional. Tá? Então, filhos se transformam em coisas que nós trazem a possibilidade de transformarmos algo que nós precisamos resolver. Tá? E também tem uma coisa aí, que aí volta a questão da vida das pessoas como entretenimento. Né? Numa sociedade de imagens, e aí esse é um ponto comum entre o momento que nós vivemos agora na sociedade humana e a Idade Média, né, que não foi nada interessante dentro das relações humanas, né, é que a Idade Média era uma sociedade de imagens. As imagens valiam mais do que o que estava por trás delas. Né? Então, por isso que todo mundo era bonito nos quadros pintados. Né? Por isso que
os castelos são lindos por fora, né? As famílias eram reais por fora, né? Então, vivemos numa sociedade de imagem. Então, numa sociedade de imagem, né, sempre a gente guia os nossos valores a partir do quê? A partir dos filmes, da novela, do Instagram, né, dos artistas. E todo mundo parece muito bonito numa sociedade de imagens. Porque a imagem é um produto. Né? Todo mundo parece muito bonito, todo mundo parece muito encaixado, e não é nada disso. Os problemas que acontecem na sua casa são iguais aos problemas que acontecem na realeza, né? Na realeza inglesa. São os mesmos. Né? Crianças são crianças em qualquer lugar. Só que a imagem é vendida de uma maneira diferente e isso afeta o teu emocional. Porque numa sociedade de imagem, a grama do vizinho sempre é mais bonita do que a minha. Né? Os filhos do vizinho deram mais certo que os meus. Né? Então, isso é uma consequência de uma sociedade de imagens também. Tá? Então, o que fazer? Né? O que fazer? Como eu saio dessa live sabendo o que fazer? Veja bem, se os filhos estão na nossa vida para nós elaborarmos a nossa estrutura emocional, busque crescer emocionalmente. Busque emocionalmente o teu refinamento. Como? Através de uma caminhada regular dentro de um caminho espiritual. Se você já faz parte, ótimo. Deixe isso transformar a sua vida, a tua consciência. Se você não faz, venha, porque é isso que a gente faz na vida das pessoas. E até lá, o que você faz? Abrace sua filha, abrace seu filho, olhe no olho de sua filha, olhe no olho de seu filho e diga: eu te compreendo, eu te entendo. Eu posso não concordar, eu posso não pensar do mesmo jeito, eu posso não fazer. Se eu tivesse no seu lugar, eu poderia não fazer do mesmo jeito, mas eu te entendo. É isso que o mundo está precisando nesse momento. Alguém colocou aí também, em relação a esse assunto, deixa eu só falar uma coisa. É difícil. Peraí, Mário, calma. Deixa eu só fechar. Não levem a mal, não briguem comigo. Não existe mãe solteira. Existe mulher solteira. Mãe solteira é uma construção que colocaram na sua cabeça. Você é mãe e esse filho tem um pai. Que pode nunca ter aparecido. Mas ele existe. E é importante que ele exista na sua cabeça para esse filho. Né? Para esse filho, que a figura desse pai seja honrada nesse filho. Tá? Não existe mãe solteira, existe mulher solteira. Existe mãe que teve um pai. Então, você tem um filho, você tem uma filha, você é uma mãe e existe um pai. A figura desse pai. Mas o pai não quer saber, não aparece, não comparece, não faz nada. Tudo bem. Né? Isso é outro problema. Você vai resolver isso na sua relação com ele, ou na justiça, onde for. Mas o que acontece? Mas ele existe. E ser mãe não tem nada a ver com isso. Tá? Não existe mãe solteira, existe mulher solteira, não confunda as duas coisas. Tá? Quer saber um pouco mais sobre isso? Vem caminhar comigo que você vai aprender.